Paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o evangelista Eudes Roberto. Quero deixar uma palavra ao seu coração nesse momento. Quero ler no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 11. Diz o seguinte: porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Bom, esse versículo escrito por Mateus foi um dos 12 discípulos, de Jesus. Ele escreveu essa fala no capítulo 23, ele escreve esse evangelho mostrando Jesus como rei, como verdadeiro Messias, e ele escreve aos judeus. E o evangelho de Mateus, com o de Marcos e Lucas, eles são considerados sinóticos ou semelhantes. Mateus foi escrito aos judeus, Marcos aos romanos e Lucas aos gregos, e João a totalidade dos salvos, Quando nós observamos esse capítulo 23 em específico, nós vemos aqui Jesus falando com a multidão que o seguia e falando aos discípulos, e ele faz uma censura aos escribas e fariseus, que eram as autoridades eclesiásticas da época. Essas pessoas, eram os religiosos da época, mas na verdade eles cumpriam regras, eles não tinham relacionamento verdadeiro com Deus, eles não eram pessoas íntegras de caráter, eram pessoas que viviam de aparência. Em nossos dias, infelizmente, existem algumas pessoas que vivem assim, não têm relacionamento com Deus, mas estão em igrejas e às vezes até pregam, mas não têm comunhão, não têm uma vida verdadeira, não seguem, não foram convertidas, ou se foram, se deixaram dominar pelo pecado. E Jesus traz uma censura, uma palavra extremamente dura para essas pessoas. Por quê? Jesus ele começa falando: olha, sentado na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus, Eles estavam numa posição importante. Eles deveriam ensinar e viver, serem honestos naquilo que faziam, E aí o Senhor Jesus, nesse discurso, ele fala assim: observai tudo que eles falam, praticai tudo que eles disserem, mas não procedam, não ajam, conforme a fala deles. O que mais me chama a atenção aqui é o versículo 5. O versículo 5 diz que eles faziam essas coisas, tudo que eles faziam, as obras que eles faziam, a motivação era para serem vistos pelos homens. Aí fala, a explicação: porque eles traziam largos filactérios e alargavam as franjas das vestes. Então tudo que eles podiam fazer, o sacerdote, aquelas pessoas tinham uma veste diferente, eles tinham algumas coisas que eles colocavam nas vestes, esses filactérios, essas franjas, então deixava maior para mostrar que ele era mais santo, mais espiritual, mas era tudo mentira. E como Jesus conhece o coração das pessoas, qual que era a motivação daquilo? Era ser aplaudido, era ser visto e as pessoas aplaudirem ele. Então, o verdadeiro cristão, ele não busca aplauso, ele busca agradar a Deus. E aí ele diz: ama os primeiros lugares, A partir do versículo 8, nós temos aqui uma orientação específica para o povo de Deus, ou aqueles que creem em Jesus, Ele diz: vós, porém, não queirais, ser chamado de rabi, porque a intenção deles era ser chamado de mestre. Eles amavam os primeiros lugares, das cadeiras da sinagoga, ou seja, ele queria ser aquela pessoa importante e a fim de serem aplaudidos, de serem aplaudidos pelas pessoas e não por Deus, E aí Jesus traz essa orientação do versículo 8 ao versículo 12, e aí, dentre essas orientações, ele fala, porém o maior dentre vós será o vosso servo. Porque aqui mostra a verdadeira essência do cristianismo. Aquele que quer ser o maior, ele tem que servir, ele tem que ser o menor. Para nós fazermos a vontade de Deus, nós precisamos nos humilhar, reconhecer que Cristo é Rei, e nós somos filhos, nós somos servos dele, e nós estamos aqui para servir as pessoas com os nossos dons, com a nossa capacidade, com tudo que Deus nos deu. Nós precisamos demonstrar
o amor de Cristo. O cristão verdadeiro, ele precisa entender que toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus. A gente não está aqui buscando ser promovido, buscando ser aplaudido, né? Nós precisamos agradar a Deus e isso é muito difícil. A partir aqui ele diz aqui, ó, versículo 12 também é muito importante. Ele diz assim, ó, e o que a si mesmo se exaltar, né? Tem muita gente, irmão, que é tão ruim chegar perto. Eu mesmo não gosto de chegar perto de uma pessoa que conta vantagem, fala que ele é bom em tudo. Nossa, me dá um desgosto muito grande, né? Pessoas arrogantes, pessoas que acham que são melhores que as outras, né? Parecendo com Satanás, que Satanás era assim, né? Ele era arrogante, achava que queria ser maior do que Deus, foi expulso de lá. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então essa é a regra do Evangelho de Cristo, né? Nós precisamos humilhar, irmãos, porque nós somos falhos. Todo ser humano peca, a nossa natureza tende às coisas erradas, então nós precisamos do amor, da misericórdia e da graça de Deus. A partir do versículo 13, irmãos, aqui, a partir do versículo 13 até o final aqui do versículo 39, Jesus, ele arrebenta com a hipocrisia dessas autoridades eclesiásticas da época, dessas pessoas que... Olha o que Jesus fala aqui. Eu quero citar primeiro, né? É claro que não dá para eu ler aqui esses versículos todos, que fica um pouco extenso. Mas ele chama eles de hipócrita, né? Chama eles de hipócrita. Hipócrita é uma pessoa que fala, que é falsa, né? Que fala e não cumpre. É uma pessoa que, por exemplo, que vive de aparência. Era o que eles viviam, né? Então, e ainda ele fala no versículo 13 aqui, né? Fala que eles não entravam no reino de Deus e nem deixavam os outros entrarem. Bom, chama eles de condutores cegos, de insensatos. No versículo 27, esse é profundo, eu acho que é uma paulada mais violenta essa aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos ou bonitos, né? Mas interiormente estão cheios de ossos mortos e todas imundícias. Isso aqui é uma paulada violenta. Eu trabalhei no cemitério um certo tempo de auxiliar administrativo e lá o pessoal comprava e ainda compra, né, terreno para construção de jazigo. E esses jazigos, né, família rica, eles faziam, assim, e até hoje fazem, né, túmulos muito bonitos, com muito dinheiro, gasta aí 50, 100 mil para fazer um túmulo e aquilo fica muito bonito, né? Até as pessoas até cultuam lá e tal, vão lá, né? E entram naqueles verdadeiros templos lá, né? No jazigo. E Jesus fala que esses fariseus e os escribas eram semelhantes a esse sepulcro caiado, que era praticamente hoje um jazigo belo, muito bonito. Imagina, né? Uma sepultura linda, mas lá dentro tá cheio de ossos, né? Cheio de ossos mortos e imundícia. Essa é a vida da pessoa que está longe de Cristo. Essa é a vida da pessoa que vive uma vida de falsidade, que não é fiel a Cristo. É claro, nós falhamos, nós erramos, mas nós temos todos os dias orar e pedir a misericórdia de Deus e o perdão de Deus para as nossas vidas. E ele continua, né? Falando de sepulcro caiado, serpentes, raça de víbora, né? Lembra da pregação de João Batista, que falava raça de víbora, tal, mas falava para as mesmas pessoas, né? Para aqueles que se converteram, a mensagem dele não era tão dura assim, né? Porque na verdade eram pessoas hipócritas, ó, serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno. Então eles seriam e foram, né, condenados ao inferno porque não creram em Cristo, rejeitaram a Cristo e viveram uma vida totalmente fora da presença de Deus, da direção de Deus. Eles só cumpriam regras para se mostrar com a motivação errada. E, infelizmente, algumas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, agem dessa maneira. E eu quero finalizar aqui com o versículo 37. O versículo 37 mostra o desejo de Deus. Olha o que está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? Aqui ainda tem uma outra passagem que diz que eles mataram os profetas, apedrejaram, né? Perseguiram aqueles que falam a verdade. Sempre existe isso, né? As pessoas que pregam o verdadeiro evangelho são perseguidas, sempre foram e sempre serão. Então, no versículo 37,
diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes que quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha o desejo de Deus. Deus queria juntar todo mundo. Deus queria, o próprio Jesus queria que eles crescem nele, que eles vivessem em humildade, né? Mas quando Jesus veio, o próprio Deus veio, eles estavam tão distante de Deus que eles não quiseram se converter, que eles não aceitaram o próprio Rei Jesus e não se submeteram, porque no final do versículo diz assim: tu não quisestes. Então, se nós continuarmos resistindo a Deus, nós vamos viver uma vida miserável, né? Aqui, de angústia, de tristeza. E claro, o pecado gera prazeres, mas a Bíblia diz assim: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter poder, desfrutar dos prazeres aí, de prostituição, de drogas, né? Tudo isso, e na hora de deitar lá, dormir, tá ansioso, tá depressivo, tá angustiado. Deus, ele nos promete a paz. A paz de Deus, ela excede todo o conhecimento. Vou finalizar aqui para não ficar muito extenso, senão ninguém vai querer ver, né? Eis que a vossa casa ficará deserta. Olha o resultado disso. A vossa casa ficará deserta. Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus. E toda vez que o ser humano rejeita Deus, a casa dele fica deserta. Ele sofre consequências. Essa casa deserta aqui é destruição, é juízo sobre Jerusalém. E Jerusalém foi destruída, foi dominada por Nabucodonosor, depois, né? Foi destruída, o templo foi destruído na época de Jesus ali, mas houve antes também, né? Outras destruições, mas aqui fala que a vossa casa ficará deserta como uma forma de punição para aquelas pessoas. Aí ele diz assim, no versículo 39, ele finaliza, né? Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então ele estava finalizando ali a sua obra na terra, e é importante que nós vivamos dessa maneira, né? O maior dentre vós será o vosso servo. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, que serviu, foi obediente até a morte de cruz. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.